Para sentar, queridos. Amados, abramos a palavra do nosso Deus em Gênesis capítulo 25. Hoje, queridos, é o 5º domingo do mês e, considerando sobre o que poderia ser exposto, já que não entra na sequência das exposições, nós optamos em adiantar uma exposição de Gênesis. Semana que vem a gente vê o que nós faremos. Então, adianta uma exposição de Gênesis, e à noite nós vamos expor um outro texto avulso de algum livro que tenha sido pouco exposto para a igreja. Então, Gênesis capítulo 25, do versículo 1, irmãos, nós vamos ler até o versículo, nós vamos expor até o versículo 26, mas nós vamos ler conforme for avançando o capítulo, apenas vamos ler o versículo 7 e 11, que ele é muito emblemático para o capítulo, 7 a 11. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seu filho, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, seu filho. Isaque habitava junto a Ber-lai-roi. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, clamamos a Ti agora, Pai, essa ocasião da Tua exposição, da exposição da Tua palavra. Que o Senhor nos conduza às verdades desse texto, Senhor. Que o Senhor nos revele o Evangelho aqui revelado, Pai. Que o Senhor nos conduza o coração a sermos submissos à Tua vontade. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Desde o capítulo 12, irmãos, de Gênesis, nós temos acompanhado a peregrinação de um homem chamado Abraão. Porque em Gênesis capítulo 12, Gênesis 1 a 11, pode-se dizer que é a história da humanidade como um todo, em que essa história vai sendo conduzida para a afunilação. O Senhor fez a separação lá em Gênesis capítulo 3, 15, entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Então, toda a história de Gênesis 1 a 11 é essa história da humanidade após a saída do Éden e desse conflito e do desenvolvimento dessas duas descendências, desses dois tipos de filhos, os filhos de Satanás e os filhos da mulher, da promessa. Até que chega no capítulo 12 e isso se afunila mais ainda para uma família, é quando é chamado Abraão. Então, desde o capítulo 12, irmãos, nós estamos caminhando aí pela peregrinação de Abraão. Sabe quantos anos, irmãos, compreende desde o capítulo 12 até esse capítulo? São 100 anos de caminhada. 100 anos de peregrinação. E aqui, irmãos, nesse capítulo é que realmente a peregrinação de Abraão chega ao fim. Porém, se você percebeu, e você vai perceber isso com clareza, o capítulo fecha com a história de Abraão, mas ele linka para outras coisas. E a ênfase com a qual o capítulo está linkando é a descendência de Abraão. Aqui no capítulo, irmãos, 25, na primeira perícope que nós lemos, na segunda perícope que nós vamos ler, e na última perícope, está sendo falado sobre os descendentes de Abraão. Mas detalhe, sobre dois tipos de descendentes de Abraão. Os descendentes que são realmente filhos de Abraão, porque são filhos da mulher, são descendência santa, e os descendentes que não são filhos espirituais de Abraão, embora sejam filhos de carne. E aqui, irmãos, o Senhor está imprimindo, repetindo, enfatizando que na providência do Senhor tem sido uma ênfase nos sermões, tanto em Romanos quanto em Gênesis, que os verdadeiros filhos de Abraão são os filhos da promessa. E aqui, irmãos, o Senhor vai enfatizar com muita clareza isso. O que nós vamos ver aqui, primeiramente, então, irmãos, é essa dinâmica entre o descendente da promessa, o descendente da promessa e os descendentes da carne. Em todo o capítulo, irmãos, o Senhor deixa claro o que foi afirmado anteriormente. Em Isaque será chamada a descendência de Abraão. É Isaque que possui a promessa. É dele que vai vir o descendente prometido. É sobre ele que está minha bênção. Foi essa a ênfase, irmãos, até aqui do Senhor para Abraão. Enquanto os filhos, segundo a carne, geram e gerarão, como nós vamos ver aqui no texto, nações importantes na terra,
a aliança espiritual, o pacto da graça, permaneceria sobre Isaac e nenhum outro. E isso agora vai ser visto na prática. Por meio de ações da parte do Senhor e da parte de Abraão, nós vamos ver essa diferenciação sendo feita na prática. O texto, irmãos, ele começa narrando os outros filhos que Abraão teve com uma segunda mulher, com quem ele se uniu em sua viuvez após a morte de Sara. Veja comigo, por favor, versículo 1 a 6. 1 e 4, inicialmente. Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz Zinrã, Zoxã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joxã gerou a Sebá e a Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque, porém aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes, e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Veja, irmãos, é descrito aqui esses outros filhos que ele teve com essas outras esposas com a qual ele se casou, essa outra esposa com a qual ele se casou, e em seguida fala da maneira como Abraão lidou com esses filhos e Isaque, a relação deles com Isaque. O tempo todo aqui, irmãos, vai ser feito um contraste entre Isaque e os demais descendentes. E depois, quando Isaque tiver os seus dois filhos, que nós vamos ver, vai ser posto um outro contraste entre um filho de Isaque e um outro filho de Isaque. Para que fique claro essa distinção que Deus está fazendo, irmãos, entre aqueles que são o seu povo e aqueles que não são o seu povo. Para que vocês entendam o quão odioso é aqueles que querem dirimir a diferença que há entre a igreja e o mundo. Não é diferença simplesmente de usos e costumes. É uma diferença radical, é uma diferença de raiz. Ela vai desde o início da história da humanidade. Ela vai na alma, ela é profunda. Ela lida com um relacionamento especial de Deus com um grupo da humanidade, em detrimento de outro que continua em obstinação. O tempo todo, irmãos, é feita essa separação entre os escolhidos de Deus e os que não são escolhidos por Ele. E então a questão, irmãos, retoma as distinções da descendência da mulher e da serpente. E lembrando-nos novamente, irmãos, ainda que externamente alguém pertencesse à descendência carnal da mulher, ainda que nascesse de um filho da promessa, como foi o caso de Isaac e Ismael, ambos nasceram de Abraão, Jacó e Esaú, ambos nasceram de Isaac, ainda assim é possível, fazendo parte do povo visível, não ser verdadeiro povo. Essa distinção não é carnal, mas é espiritual. Então, quais são os contrastes, irmãos, que o texto nos põe aqui na prática para que nós entendamos isso? O primeiro, irmãos, é que Abraão deu tudo o que possuía a Isaac. E a Ismael e os demais, eles não receberam nada, irmãos. Nada. Veja, por favor, versículo 5 e 6 novamente. Abraão deu tudo o que possuía a Isaac, porém aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes, e aí em vida os separou dos seus filhos, enviando-os para a terra oriental. Quando é falado que ele não deu nada, irmãos, é um contraste muito claro entre ele deu tudo para Isaac, a pouca possessão que ele tinha, os rebanhos que ele tinha, tudo que pertencia a Abraão passou para Isaac, e aos filhos outros das concubinas ele deu presentes como se dá a qualquer um outro. Não havia uma relação de herança. Por quê, irmãos? Além da questão da herança física, irmãos, Abraão ainda enviou para longe de Isaac, tanto pela relação visível com a promessa da terra prometida, quanto para que eles não se voltassem contra Isaac. Por meio disso, irmãos, Abraão estava reafirmando aquilo que Deus havia ensinado para ele. Abraão estava ensinando a Isaac aquilo que ele havia ensinado da parte de Deus. Deus separou uma herança para você, Isaac. Você é o filho da promessa. E ao fazer isso, ele está entregando exatamente essa expressão visível da sua fé. Eu estou crendo e por isso estou vivendo segundo o que Deus me falou que tem que ser. Agora, irmãos, o que é interessante aqui é que Abraão fez uma coisa que é excelente. Ilustração da maneira como Deus lida com a humanidade e a maneira como Deus lida com o seu povo, com a igreja. As bênçãos comuns, irmãos, Ele dá a todos deste mundo. Aos filhos da serva,
ele dá várias benesses comuns. Ele dá sol e chuva, dá trabalho, dá comida, dá oxigênio, dá alegrias na vida, todas bênçãos comuns, coisas que são manifestação apenas da sua bondade criacional. Mas aos filhos do pacto, aqueles que são seus filhos, seu povo especial, ele reserva as bênçãos espirituais, as bênçãos eternas, irmãos, eternas. Isso, queridos, novamente, o Senhor nos ensinando isso, irmãos. Isso é para que nós não meçamos a bondade de Deus para com sua igreja em termos de o que nós temos nesse mundo e o que nós não temos nesse mundo. Esse não é o critério de mensura, de nós medirmos o quanto Deus nos ama. Deus pode dar muito para um homem. Esse homem pode ganhar o mundo inteiro, mas ter sua alma perdida. E quanto, irmãos, quanto o nosso coração se angustia quando nós não temos as coisas dessa vida, queridos. Não estou dizendo que nós vamos viver como eremitas, não é esse o ponto. Mas o nosso coração não está agarrado a essas coisas. E de tê-las ou não tê-las, esse é o critério se nós somos ou não amados pelo Senhor. Nós não podemos nos comparar com os ímpios. Abraão deu tudo o que possuía a Isaac. Aquilo que realmente significava a promessa, ele deu a Isaac. E aos filhos ele deu meras bênçãos. A mesma coisa Deus faz com os homens, irmãos. Aos homens que desprezam, Deus está derramando a chuva, o sol, bondades naturais que, não se engane, vão ser voltadas contra eles no dia do juízo. O sol que Deus deu para iluminar não foi usado para glorificar ele, foi usado para pecar contra ele. O oxigênio que Deus deu para que nós sustentemos o nosso corpo não foi dado para louvá-lo, não foi dado para usar o nosso corpo para a glória dele, mas para pecar contra ele. Não se engane, ele vai cobrar isso dos homens. Mas do seu povo ele não dá apenas isso, ele dá também isso. Mas ao seu povo, ele dá as bênçãos eternas. Ele dá os novos céus e a nova terra, irmãos. Segundo, Deus abençoou Isaac. E Ismael e os demais não receberam essa bênção. Veja, por favor, versículo 7 e 11 novamente. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. E ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, seu filho. Isaque habitava junto a Ber-Lai e Roi. Irmãos, o segundo contraste que é posto aqui, queridos, é de respeito à bênção de Deus. Explicitamente o texto diz que Deus abençoou Isaque e nada é falado com relação aos outros filhos de Abraão. Mais um contraste. Abraão deu tudo que tinha para Isaque e apenas presentes enviou os filhos para longe. Deus abençoou Isaque e nada é falado sobre os outros filhos de Abraão. Mais um contraste, irmãos. Mais um contraste. Abraão faleceu, Isaque e Ismael são os únicos a prestarem honra do seu sepultamento. E veja o detalhe, em relação à exposição anterior, ele é sepultado na caverna de Macpela. E depois é dito, irmãos, que Deus abençoou Isaque e nada é falado sobre os demais filhos. Filhos de Abraão segundo a carne, filhos de Abraão segundo a promessa. Verdadeiro Israel, falso Israel. E terceiro, irmãos, um último contraste é entre os descendentes de Isaque receberem o mesmo contraste que Isaque está recebendo dos outros filhos de Abraão. Veja, por favor, o versículo 19, 12 até o 26, irmãos. São estas gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. E estes, os filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo o seu nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, depois Abidel, depois Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedmá. São estes os filhos de Ismael, e estes os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus acampamentos.
12 príncipes de seus povos. E os anos da vida de Ismael foram 137, e morreu e foi reunido a seu povo. Habitaram desde Avilá até Sur, e que olha para o Egito como quem vai para a Síria. Ele se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos. Então o texto narra, irmãos, aqui novamente, a descendência de Ismael, daquele que não é o filho da promessa, para que fique claro que aquilo que Deus havia falado, que cuidaria de Ismael, que faria dele um grande povo, está sendo executado. Mas que essa não era a verdadeira bênção. Ele teve isso, mas continua não sendo filho da promessa. E aí entra agora em Isaac. Por favor, versículo 19. São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, a irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua esposa, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no seu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que se desse à luz, eis que se achavam os gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. A história agora, irmãos, da narrativa, ela se volta para Isaac e a sua descendência, e aqui é o tema principal desse capítulo, e é daqui que vai seguir a história da igreja em Gênesis, a partir do versículo 25. E de forma resumida, irmãos, as coisas que nos chamam a atenção são exatamente os paralelos entre a vida de Isaac e a vida de seu pai, e o contraste entre um dos filhos de Isaac com o outro. E não é sem querer que o texto faz isso, irmãos. Ele está nos gritando uma mensagem, para que nós não tenhamos dúvida, queridos. O primeiro paralelo, irmãos, é o fato de que Rebeca ser estéril, como Sara o era. Explicitamente, irmãos, o versículo diz, versículo 21, Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações em favor de Rebeca. Veja, irmãos, se nós contarmos o tempo aqui, o texto lembra que Isaac casou com Rebeca com 40 anos. E o texto conclui dizendo que Rebeca deu à luz quando Isaac tinha 60 anos. Se você contar o tempo aqui, foram 20 anos de casados lidando com a esterilidade. 20 anos, irmãos, de casamento e esterilidade. Não foram 3 ou 4 anos, foram 20 anos. E parece que tanto em Abraão quanto em Isaac, Deus queria mostrar o seu poder de uma forma mais visível quando trouxesse a semente prometida. No caso de Isaac, porém, irmãos, Deus decidiu que a oração de Isaac seria suficiente e não fez esperar até uma tardia velhice, como ele fez com Abraão. E ainda assim, o nascimento de Isaac, de Jacó e Esaú devem ser considerados como uma manifestação miraculosa do Senhor, uma dádiva do Senhor em favor dessa família, em favor da sua igreja. Deus aqui, então, irmãos, ensina que para trazer a obra da redenção a lume, sua intervenção especial é indispensável. Até aquilo que na cabeça dos homens parecia ser... Deus precisa de nós, porque eu sou um macho, ela é uma fêmea, então para ele trazer a descendência à existência, ele precisa de nós. Até nisso, Deus faz questão de imprimir na sua igreja a dificuldade para que ela entenda: não são vocês que trazem a obra da redenção à existência, sou eu que trago. Eu é que preciso intervir, senão vocês não saem do lugar que vocês estão. É uma obra, irmãos, miraculosa, a obra da redenção. Então ela foi executada em meio de milagres. A obra da redenção, irmãos, é a maior obra de milagre que pode existir. Tem pessoas que ficam procurando até hoje milagres. Eu quero ver milagres para saber se Deus é verdadeiro. Você quer ver uma obra mais miraculosa do que a obra da redenção? Homens que odiavam ao Deus vivo e verdadeiro.
Homens que estavam mergulhados e mortos nos seus pecados foram ressuscitados em vida. A vida espiritual, eu estou me referindo. É necessário, irmãos, foi necessário muito mais poder para a obra da redenção do que para a obra da criação, irmãos. Muito mais poder. E Deus está mostrando lampejos dessa verdade. Quando, em cada momento da história, Ele não só intervém por uma providência comum, mas Ele intervém especialmente como quem diz, eu preciso agir, senão a obra da redenção não vai vir à existência. Não vai vir à existência. Para que nós não tenhamos dúvidas, irmãos, a redenção não vem naturalmente. A redenção não vem pelos nossos esforços, como Calvino disse. A santa semente foi dada do céu. Não seria produzida segundo a ordem comum da natureza, a fim de que aprendêssemos que a igreja não se originou dos esforços humanos, mas brotou somente da graça de Deus. Se Deus não tivesse respondido, se Deus não tivesse agido em Rebeca, não haveria um Jacó. Não haveria o povo de Deus continuado. Não haveria descendência prometida. E sempre, sempre a igreja seria lembrada disso. Se Deus não tivesse agido, nós não teríamos sido redimidos. Nesse paralelo, irmãos, há um contraste também. Isaac, ele não se aproximou do leito da serva dele para conseguir um filho, como fez o seu pai. Ele orou. Lembra? Quando Abraão teve a mesma dificuldade, quando Abraão se viu diante da esterilidade da sua esposa, quando ele se viu demorando e o tempo avançando e o filho não vindo, ele não foi orar, ele foi acatar o pedido de Sara, foi dar uma ajudinha a Deus e se deitou com sua serva. Isaac não, irmãos. Isaac, ele orou. Ele não seguiu o caminho do seu pai. Ele seguiu a trilha dos filhos piedosos, de pais piedosos. E qual é a trilha, filhos da aliança? O que vocês precisam aprender? Quando um filho vem de pais impiedosos e ele caminha em piedade, é uma manifestação graciosa do Senhor. Quando o Senhor nos dá pais piedosos, também há a graça do Senhor envolvida, mas há um peso aqui. Você está recebendo a estrutura, toda a pregação, todo o discipulado de pais piedosos. A expectativa é que você suba nos ombros da piedade dos seus pais e sejam mais piedosos ainda, irmãos. Se a nossa igreja ainda cambaleia em alguns pontos da piedade, em alguns pontos da vida cristã, a nossa expectativa e oração é que os nossos filhos, sendo instruídos, subam nos nossos ombros e levem a uma igreja mais firme, mais madura, mais pulsante, mais crente, mais piedosa. Essa expectativa, filhos da aliança, que o Senhor tem sobre vocês. Agora, o segundo paralelo, irmãos, é que Isaac também teve 2 filhos. Porém, apenas um era o escolhido para a continuação da descendência santa. Veja, por favor, o versículo 22. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que eu vivo? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Isso aqui, irmãos, é o segundo ponto mais importante dessa narrativa, se não o ápice dela. Ambos os filhos do mesmo ventre. Ambos da mesma gestação, do mesmo pai, da mesma mãe. Mas apenas um era descendente da mulher. Apenas um era a semente santa e prometida, a descendência espiritual de Abraão. Desde o ventre, irmãos, estavam em luta, mostrando-nos essa luta que há entre a descendência da mulher e a descendência da serpente desde o início da história da humanidade, irmãos. E como é importante enfatizar isso, irmãos? Porque na prática, na produção acadêmica, na produção científica, na produção política, na produção cultural, nós precisamos ter isso diante dos nossos olhos o tempo todo, irmãos. A igreja não é, como eu falei, eremita, ela não está fugindo do mundo, ela está no mundo. Ela está produzindo cultura, ela está produzindo filosofia, ela está produzindo ciência, mas ela está produzindo segundo o que ela é, descendência santa. Segundo o que ela é, povo do Senhor, que tem Ele como Senhor de toda a criação. Ela não está pegando a maneira de ver o mundo dessa descendência da serpente e querendo aplicar a si mesma.
Ela não está querendo pegar a nojeira do pensamento da serpente Satanás e querer dar uma cristianizada. Ela está declarando a glória do Senhor em todas as coisas. Desde o ventre, essa luta estava posta. E as pessoas não percebem isso, irmãos. Não percebem isso. O nosso inimigo é todo aquele que despreza o Senhor, irmãos. E as nossas armas não são carnais. É o evangelho, a pregação dele. Nós não podemos esquecer nunca disso, queridos. Terceiro destaque aqui, irmãos, é que o mais novo foi escolhido e o mais velho foi preterido. E talvez, como eu falei, irmãos, esse seja o fator mais importante e o fator novo introduzido aqui na narrativa. A Escritura, irmãos, recorre a esse fato inúmeras vezes. E o Senhor afirma aqui, sim, irmãos, ele escolheu um e preteriu outro. Está afirmado, irmãos. Paulo recorre a isso em Romanos 9. O Senhor recorre a isso em Malaquias 1. A base do que está sendo estabelecido aqui, irmãos, é a doutrina da eleição. Mas ele não escolheu porque um era melhor em si do que o outro. Não foi em nada, irmãos, neles que levou Deus a escolhê-los. O fato de ter sido mais novo, por exemplo, é socialmente preterido. O fato de, organicamente, e o texto deixa claro isso, que Esaú, ele era peludo, ele era robusto. E a narrativa, quando você vê eles crescendo, passa exatamente a ideia. Ele era um homem vigoroso, forte socialmente. Jacó era tenro, era manso. Não havia nada em Jacó que levasse ele a ser escolhido. Se buscarmos uma causa nessa distinção, irmãos, ela não será achada na natureza, porque os dois nasceram do mesmo ventre. Ela não será achada no mérito, porque os dois não haviam nascido, não tinham feito nada. Ela não será achada, irmãos, como um prêmio, nem como esforço, como o resultado de um esforço obtido. Mas tão somente Deus fez assim, para que ficasse claro que é pela graça. Ele fez questão de destacar sua eleição numa ocasião em que eram gêmeos nascidos da mesma mulher, na mesma ocasião, e escolheu o mais fraco, para que fique claro que é pela graça, não é por mérito, não é por escolha humana, não é por nada que o homem faça. Aqui, irmãos, o Senhor nos apresenta a realidade da doutrina da eleição. A revelação da doutrina da eleição, irmãos, é a revelação da doutrina da graça. Muitas pessoas já dizem, não, a eleição é uma coisa periférica, que não faz importância. O Senhor revela a sua graça por meio da doutrina da eleição. Que é uma coisa que mostra a graça dele, é quando ele diz, você merecia ir para o inferno e eu escolhi você. Ponto. Mas se você diz, não, mas fui eu que te escolhi, Senhor. Aí tem mérito. Aí você tem mérito. Veja, por favor, irmãos, Malaquias, por favor. Malaquias capítulo 1. Isso vai ser usado, irmãos, em vários momentos. Mas nós vamos pegar apenas esses dois, um no Antigo e um no Novo Testamento, em que o Senhor retoma a isso como uma base da manifestação do seu amor para o seu povo. Veja, por favor, Malaquias 1, versículo 1 ao 4. O contexto de Malaquias, irmãos, era o contexto em que o povo estava financeiramente ruim. Eles tinham interpretado mal as promessas de Deus e esperavam estar por cima da carne seca e não estavam depois de algumas décadas saída da Babilônia. E o povo estava dizendo que o Senhor não amava eles por causa dessas coisas, porque eles não estavam prosperando financeiramente. E aí o Senhor se volta para esse povo. A primeira repreensão em Malaquias é essa: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Aí o Senhor responde, não foi Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança ao chacal do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém retornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu a destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está sempre e para sempre irado. E os vossos olhos o verão, e vos direi, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Quando o povo de Israel questiona o amor de Deus, irmãos, qual foi a resposta dele? A resposta dele não foi somente, como ele fez em outras ocasiões, com outros propósitos, eu tirei você dos Egípcios,
Eu abri o mar vermelho, eu mandei o maná. Não, a resposta dele foi mais para trás. Eu escolhi Jacó e aborreci Esaú. Aí ele troca a palavra escolher, como é usado no Gênesis, e fala: eu amei a Jacó e rejeitei a Esaú. Aqui, irmãos, ele está nos ensinando que a doutrina da eleição significa que Deus escolheu alguns e não outros como alvo da sua graça. Deus opera isso para a sua glória, irmãos, pois isso vai demonstrar a sua soberania. A eleição, irmãos, é um princípio que se encaixa especificamente na aplicação da redenção. A eleição, irmãos, é a intenção de mostrar o caráter gratuito da graça de Deus. O que é que você fez para merecer? O que é que você fez? Jacó não tinha nascido. Jacó não era forte. Jacó não era nada. Muito pelo contrário, quando você vai ver a história de Jacó, até ele ser convertido, Jacó era peça ruim. Tal qual Esaú. E Deus chamou graciosamente a Jacó para manifestar o seu amor, irmãos. No caso de Jacó e Esaú, irmãos, tudo isso é cuidadosamente arranjado para eliminar desde o princípio qualquer distorção. As duas crianças são da mesma mãe e ainda mais nascem no mesmo parto. E assim exclui qualquer pensamento sobre uma preferência natural. Aí bota o jovem é escolhido sobre o mais velho, quando isso era insano para a sociedade. Nunca que socialmente seria feito isso. Ao ver a história de Jacó, então, depois, irmãos, descobrimos ainda com muita facilidade que Jacó não era uma pessoa boa que merecesse algo. Descobrimos que se fosse Jacó fazer algo para receber alguma coisa do Senhor, ele estava perdido. Jacó é mentiroso, Jacó é sabotador, Jacó é peça ruim. Mas é alvo da graça. Foi alcançado para ser tirado dessa vida de pecado. Dos três patriarcas, irmãos, o caráter de Jacó é o que menos representa o ideal. Olha Abraão, fraco, vacilão, mas piedoso. Caiu, tropeçou, mas crente. Olha para Isaac. Era um homem que se dedicava à oração, se dedicava à meditação, era um homem terno, sóbrio, tranquilo, tinha paz com seus vizinhos, piedoso. Olha Jacó. E é exatamente em Jacó que o Senhor faz questão de introduzir de uma forma muito clara a doutrina da eleição, para que não haja dúvidas, irmãos. Isso foi feito a fim de mostrar que a graça divina não é uma recompensa, mas a fonte daquilo que é operado. O ponto forte, irmãos, da revelação aqui é a graça suplantando o pecado e transformando a natureza humana. Fica bem claro que a eleição de Jacó é pela graça e não por um merecimento dele, irmãos. E depois que nós chegamos a Jacó, irmãos, a sua família ela passa por esse processo de eleição e é reafirmado. Israel, então, é posto como nação eleita. E numa revelação posterior, o Senhor vai mostrar que dentro dessa nação eleita há realmente um povo que é eleito. E a doutrina da eleição ela vai se especificando até que no Novo Testamento fique claro que é individual. O Senhor chama individualmente homens que compõem como um todo a sua igreja. O que é que isso tem a ver conosco, irmãos? Primeiramente, primeira coisa, irmãos, é que nós devemos crer corretamente. Muitas vezes, irmãos, por N razões, o nosso coração ela resiste à doutrina da palavra do Senhor. E nós não nos deixamos ser instruídos pela palavra. Quando a Escritura, irmãos, recorrentemente fala daqueles fatos, fala daquela doutrina, o que é que o Senhor requer de nós? Que nós creiamos corretamente. Não é cabível, irmãos, para nós como igreja do Senhor, simplesmente ficarmos alheios às suas verdades. Se o Senhor nos falou, é nosso esforço entender o que Ele quer que nós entendamos, irmãos. Porque do contrário, eu e você vamos querer abrir a boca para opinar sobre coisas. Eu e você vamos querer nutrir uma visão de mundo sobre algum ponto. Eu e você vamos agir na vida. E se nós não somos instruídos e nós não estamos atentos a conformar o que nós queremos ao que Deus quer, nós vamos pecar. Nós vamos falar besteira. Nós vamos viver uma vida que não agrada o Senhor e que vai nos trazer dor. Se o Senhor revelou, irmãos, nós temos que crer. E esse é um ponto. Não, você não vai para o céu ou para o inferno se você crê ou não crê na doutrina da eleição. Obviamente que não.
Mas se ao rejeitar o treino da eleição, você acha que é pelos seus méritos, que foi você que escolheu a Deus e você confia na sua escolha, aí eu digo, você precisa questionar se realmente você é salvo. Não é simplesmente a questão da doutrina da eleição, é a questão da graça, irmãos. É a questão da graça. Nós precisamos, irmãos, crer corretamente no que o Senhor quer que nós entendamos. Por exemplo, enquanto toda a humanidade merecia a mesma destruição e se achava conjuntamente sob a mesma sentença de condenação, alguns são libertos por pura graça e misericórdia e outros não com justiça, deixados em sua própria destruição. E que aqueles a quem Deus escolheu não são preferidos aos demais porque Deus previu que eles seriam santos. Não, Deus os escolheu para que eles fossem santos. Pela sua graça alcançada, eles seriam conduzidos à vida que agrada ao Senhor. Mas sabe outra aplicação diretamente para mim e para você, crente? Assim como Jacó não era uma pessoa boa, e assim como ele foi feito servo do Senhor sem merecer, assim também eu e você. Eu e você. Nós não somos, irmãos, uma pessoa boa como nós pensamos que nós somos. Se os nossos pensamentos fossem expostos, irmãos, nós veríamos quão terríveis nós somos. Se as nossas ações minuciosas forem postas, como serão postas no tribunal do Senhor, ficará patente que nós não somos bons como nós pensamos que nós somos. Se Jacó era peça ruim, eu e você somos tão quanto, se não pior, irmãos. E quando nós nos deparamos com o fato de sermos alcançados pela graça do Senhor, sendo nós isso, é para que nós nos alegremos nele, para que nós sejamos gratos a ele pelo que ele fez em nos alcançar, irmãos. Essa, irmãos, é a mensagem do texto com relação às doutrinas do Evangelho. Mas há, irmãos, algumas coisas também importantes aqui, algumas questões práticas que nós podemos tirar desse texto, da maneira como é colocado, o que é aprovado. A mesma dinâmica que os irmãos já sabem que nós fazemos na exposição de Gênesis e de outras narrativas. Nós vemos a mensagem do Evangelho, o ponto principal da narrativa, e depois nós vamos destacando algumas aplicações práticas e questões morais da lei do Senhor que está exposto aqui. Veja, por favor, irmãos, versículo 8, novamente. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. O texto diz, irmãos, primeiramente, primeira questão prática aqui para nós, é que Abraão morreu em ditosa velhice. Abraão, irmãos, faleceu, ele viveu 175 anos. Ele foi chamado em torno de 75 anos pelo Senhor e peregrinou com o Senhor 100 anos, andando com Deus. E esse fato, irmãos, esse fato, diante das verdades da Escritura, nos ensina o seguinte: primeiro, nós deveríamos, irmãos, nos envergonhar de ficarmos inquietos com alguns poucos anos e acharmos difícil nossa vida e caminhada com Deus, queridos. Abraão viveu 100 anos. Eu não tenho nem, já tenho um quarto do que ele viveu caminhando com o Senhor. Não tenho nem metade. Alguns de vocês chegaram agora à metade só da caminhada com o Senhor que Abraão teve. A paciência, irmãos, de viver essa vida peregrinando como exilado, nos confronta a nossa impaciência. A falta de conforto que Abraão tinha. Ele não tinha uma casa, ele vivia peregrinando. Alguns de nós, irmãos, já mudam de casa como mudam de roupa. Pelo menos a história da minha família é assim. Eu morei numa dezena de casas, irmãos. Eu não sei nem quantas casas foi que eu morei na minha vida. Quantos bairros eu morei aqui nessa cidade. Às vezes trazer aquela inquietação na família. De novo mudar. Abraão simplesmente não tinha casa. Vivia em tendas, peregrinando. Falta de conforto. Como estrangeiro, como exilado. Mas caminhou perseverante com o Senhor. E nós, irmãos, tendo tudo o que nós temos do Senhor, achamos um fardo, a vida é a caminhada com Ele. E tudo isso, irmãos, Ele viu como fosse leve, porque Ele sabia que em meio a tantos sofrimentos, a sua vida era objeto do cuidado de Deus. E é isso que nos faz suportar, irmãos, tudo com paciência. É isso que nos faz, irmãos, lidar com as coisas corretamente e nos livrarmos de
de vermos a nossa peregrinação nessa terra como uma coisa enfadonha. Não, irmãos. O Senhor tem cuidado do seu povo. Mesmo quando nós não merecíamos nem o oxigênio que nós respiramos. O Senhor tem cuidado do seu povo, irmãos. Hoje, queridos, a preocupação sobre como passar a velhice é algo presente na nossa sociedade. Nós temos previdência privada, nós temos orientação de saúde, nós temos uma série de coisas que são boas, irmãos. Entendemos aqui, são boas. Mas aqueles que possuem o senso de viver além do aqui e agora, eles conseguem se preparar e se planejar com saúde, exercícios, economia, e tudo isso é bom e devido. Faça isso, meu irmão. Entretanto, observe o seguinte: muitos podem morrer numa velhice boa, podem viver bem, mas pode ser dito que não foi uma morte ditosa, uma velhice ditosa. Sabe por quê, irmãos? Morrer em velhice ditosa é um benefício para os que vivem uma vida ditosa. E viver uma vida ditosa é simplesmente viver com previdência privada, com INSS, com plano de saúde, com exercício, com boa alimentação. Não é isso. Viver, irmãos, assim, é viver caminhando com o Senhor. Ainda que o envelhecimento seja duro e doloroso, ainda assim ele poderá ser considerado como ditoso quando é o final de uma caminhada com o Senhor. Isso é uma bênção, irmãos. Poder chegar ao final da caminhada caminhando com o Senhor. E aí pode ser dito, morreu ditosamente. Morreu ditosamente. Como Calvino disse, a parte primordial de uma ditosa velhice consiste numa boa consciência. E só se pode ter isso aqueles que realmente cultivaram a retidão e a comunhão com o Senhor. Abraão morreu, irmãos. Isso nos lembra, inclusive, que esse é o caminho até mesmo dos piedosos. Esse é o caminho, irmãos, que todos nós vamos trilhar se o Senhor não voltar antes. Nós estamos caminhando para a morte, irmãos, e precisamos ser lembrados disso. Precisamos preparar o nosso coração para isso, diariamente. Para estarmos com o nosso coração lá e não aqui. Para quando a morte chegar, nós lidarmos com ela de uma forma muito mais tranquila. Para que a morte seja uma morte ditosa, irmãos. Para que a morte seja uma morte ditosa. Ainda, querida, segundo a orientação, sepultaram-no Isaque e Ismael, seu filho, diz o texto, por favor, no versículo 9. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela. Aqui, irmãos, só de passagem, uma coisa que foi falada em outras exposições, o gesto de Isaque e Ismael nos remete ao que o Senhor aprova com relação ao 5º mandamento, a saber, o cuidado dos filhos com os pais na velhice, na sua morte. É um exemplo correto do 5º mandamento, irmãos. E terceiro, e talvez a questão mais longa aqui, irmãos, por ser uma questão sensível, diz respeito à fertilidade. Aqui, irmãos, novamente, é importante nós meditarmos um pouco sobre uma questão tão sensível e tão dolorosa para algumas irmãs e famílias, que é a esterilidade. Que foi exatamente o caso que Rebeca passou. Veja, por favor, aqui comigo o versículo 21 novamente. É dito, Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Veja, irmãos, essa é uma questão pastoral que no nosso primeiro ano aqui de ministério, nós tratamos de púlpito quando o texto permitiu isso. Privadamente, em algumas ocasiões, nós temos a graça de poder conversar um pouco sobre essa questão. E, novamente, o texto nos chama a considerar em uma orientação pública, irmãos. Sobre a esterilidade, queridos, nós devemos nos voltar para a Escritura e para a doutrina da vocação da mulher / maternidade e da providência do Senhor para nós lidarmos com essa questão da forma correta e termos o devido consolo, irmãos. Primeiro, queridos, primeira coisa sobre isso, para que nós entendamos corretamente, a Bíblia é clara quanto à vocação da mulher ser esposa auxiliadora e ser mãe. A Bíblia é clara quanto a isso, irmãos. Não há debate, fora o que acontece hoje nos nossos dias. Por um espírito da época, a igreja se levantando contra o que a palavra de Deus diz. Você olha Gênesis 2 e 3, e a igreja lembra muito bem dessas exposições, quando nós começamos a exposição de Gênesis, e o Senhor fala isso recorrentemente.
Deus chamou a esposa, a mulher, para ser auxiliadora do marido naquilo que foram chamados para fazer. Se tem dúvida, vamos ver os textos que são muito claros, irmãos, e que não tratam de questões culturais. Venham, por favor, para Tito, capítulo 2, versículo 5, um texto conhecido da igreja, um texto que comumente, por outros, que lidam com a escritura de uma forma pecaminosa, rapidamente se levantam e digam, isso aqui é cultural, quando Paulo não fundamenta em nada cultural. Ele diz, versículo Timóteo 2, vamos ler o 3 ao 5, irmãos. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas o que ela vai instruir para que elas façam? Que elas amem aos seus maridos e aos seus filhos, a serem sensatas, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para quê? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Ele não está construindo isso aqui sobre a cultura, não, irmãos. Viver assim é honrar a palavra do Senhor. Viver de uma forma diferente é difamar a palavra do Senhor. E a ênfase de Paulo aqui, irmãos, cai sobre duas coisas. O lar e a piedade. Amar o marido, amar os filhos, cuidar bem do seu lar e ser piedosa, ser bondosa, ser sensata, ser honesta. A ênfase que o Senhor coloca na vocação da mulher. Ainda, irmãos, venha para Timóteo, por favor, 1 Timóteo. Paulo aplica essa verdade no contexto da igreja, sim, para explicar o porquê que na igreja os ofícios não são dados às mulheres. E então ele conclui enfatizando a vocação da mulher. Veja, por favor, o versículo 11 do capítulo 2 de 1 Timóteo. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permita que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação, com bom senso. O que Paulo está falando aqui, irmãos? Paulo está falando, instruindo a Tito como um pastor, como é que a igreja vai ser ordenada. E uma das coisas da ordenação da igreja é mulheres não vão ocupar ofícios, mulheres não vão ocupar ensino público à igreja. Isso é reservado aos oficiais. E ele dá a razão criacional. Primeiro foi criado Adão e Eva, e o Senhor lá em Gênesis disse que isso implicava em uma estrutura social. Segundo, não foi Adão enganado, mas foi Eva. E por que ele está colocando isso aqui, irmãos? Porque se nós formos lá para Gênesis 3, nós falamos isso na exposição de Gênesis 3, o que aconteceu ali, irmãos? Satanás ele estava pervertendo a ordem criacional. Deus colocou o homem como cabeça. Satanás ataca quem? É o homem? A mulher. Na própria atitude, Satanás ele perverte a ordem criacional. E quem é que conduz a queda? A mulher ouve, acredita, o homem está do lado dela, um banana, não faz nada que deveria ser feito para proteger ela, e ela vai e entrega o fruto. Qual é a cena que está sendo feita aqui, irmãos? Eva liderou Adão. Ao invés dela ser liderada e ser protegida, no que Adão foi omisso, ela se colocou como líder. É por isso que é por isso que Paulo, irmãos, aplica isso aqui. Versículo 15. Todavia ela será preservada. Preservada do quê? O que está falando no contexto? Ela vai ser preservada de se colocar como líder de seu esposo ou querer se colocar como líder na igreja se ela atentar para a sua missão de mãe. Se ela atentar para a sua missão de mãe. Uma mulher que entende o seu papel de mãe, ela não vai ficar procurando ser pastora, ser presbítera. Ela não vai querer exercer autoridade na igreja. Ela não vai fazer coisas além do que lhe é devido ou cair em tentação de pecado, porque ela está focada na sua maternidade, irmãos. A maternidade, irmãos, Paulo está falando, o viver a vocação que o Senhor chamou é uma barreira de proteção à mulher para que ela não caia no mesmo pecado de Eva, Paulo está falando. Então, irmãos, tendo explicado isso aqui, é para que fique claro, e vocês vão entender já já o porquê que eu estou falando isso, que o Senhor é claro nessa questão. Sim,
Deus criou a mulher para ser auxiliadora e ser mãe. A expectativa, irmãos, das mulheres piedosas e a promessa do descendente prometido exemplifica isso. Em outras palavras, se você é mulher, Deus te vocacionou para ser mãe de um portador da imagem dele, de um ser humano. A Bíblia, irmãos, ensina também, conforme a nossa confissão de fé resume, que uma das finalidades do casamento é que se tenha filhos. Deus criou o casamento, a confissão resume o que a palavra de Deus fala, para a companhia mútua, para um ambiente santo para a relação sexual e para a propagação da humanidade e especialmente da igreja por uma semente santa, ter filhos. Não é como a igreja de Roma que diz que só pode ter relação sexual se for para ter filho, não é isso. Mas é que é também isso. O casamento ele precisa viver e visar essas três coisas. A pessoa que lida com o casamento como se fosse apenas amigos e pronto, acabou, não está vivendo o casamento. A pessoa que lida com o casamento como se fosse apenas relação sexual, não está vivendo o casamento. A pessoa que só quer ter filhos como se fosse mera procriação, não é o casamento isso. São essas finalidades conjuntas, irmãos, vividas da forma correta. Fugir, então, irmãos, disso e não viver o casamento da forma certa é pecar contra o Senhor. De Gênesis a Apocalipse, isso é enfatizado. E veja, irmãos, o Senhor estabeleceu isso como um trato ordinário. Presta atenção na palavra. Deus estabeleceu isso como uma estrutura ordinária, como um prazer e como um privilégio. Aqui, irmãos, já surgem alguns problemas, porque muitas, desconhecendo essa doutrina, desprezam isso. Estando casadas, fogem da maternidade ou lidam com ela como se ela fosse uma opção. Então, usam as irmãs que na providência do Senhor são estéreis como um exemplo de que o Senhor não estabeleceu isso para as mulheres. É o extraordinário. É o extraordinário. Eu não posso pegar a providência do Senhor e colocar contra a clara lei dele revelada. Como se o fato de haver esterilidade, então, nos eximisse de sermos mães. É como se eu pegasse assim, na providência do Senhor, eu tive um péssimo pai, então eu vou ser mau pai também. Mas eu não vivo por essas coisas. Eu vivo pela lei do Senhor, irmãos. Algumas começam, então, irmãos, a se levantar contra o padrão do Senhor, buscando um suposto consolo nessa dura questão, na mudança de padrão. É uma questão dura e sensível, irmãos, a questão da esterilidade. Mas o que eu estou tentando dizer para a igreja é que o consolo não vai ser encontrado na mudança do padrão do Senhor. Elas vão pensar assim, tudo bem você não ser mãe, isso não é requerido, nem é posto como uma coisa tão importante assim, fique tranquila, minha irmã, não tem problema você ser estéril. Assim, se dizem antifeministas, mas terminam com um tipo esquisito de feminismo cristão, pois não afirmam o padrão da feminilidade que Deus estabeleceu, que envolve maternidade. Mas assim, irmãos, mas não é assim que nós encontramos o consolo nessa questão. Como é que nós devemos lidar? Como que você, irmã, está passando por a questão da esterilidade, ou se você tem alguém próximo a você está passando, como que você pode consolar e ajudar essa pessoa? Nós precisamos entender uma coisa, então, irmãos. Primeiro, as situações extraordinárias da providência do Senhor não invalidam sua revelação, que regula o padrão e a vida ordinária, como a vida deve ser vivida. A situação das irmãs estéreis, irmãos, não podem ser usadas contra a vontade do Senhor. Não há consolo na negação e na distorção do que Deus diz. Antes, e aí vem um ponto, afirmando o padrão do Senhor, começando por ali, essas irmãs são levadas a um patamar e a um consolo e piedade muito maior. Elas são construídas numa base muito maior. Entendendo isso, irmãos, nós podemos avançar para o consolo no canto devido. Podemos procurar o consolo e a orientação de viver o padrão do Senhor maternidade de outras formas como ele põe. Então vem o segundo, irmãos. A providência do Senhor pode sim privar-nos de algo bom, como a maternidade. Quer de forma momentânea, quer de forma permanente. Entendermos corretamente, irmãos, a providência do Senhor é um caminho para a maturidade espiritual. Privações são instrumentos do Senhor e a Bíblia nos fala extensivamente como nós devemos lidar com elas. A esterilidade momentânea ou permanente, irmãos. A incapacidade de gerar um filho de uma forma natural, presta atenção, é uma dessas privações. É uma dolorosa privação, irmãos.
Aqui, sem dúvida, irmãos, nós devemos recorrer ao que Isaac e Rebeca recorreram, a oração, a buscar ao Senhor e derramar a nossa alma, não apenas pedindo a fertilidade, mas relatando a dor que é ser estéril ou passar por essa situação. É um caminho, irmãos, para o consolo e o fortalecimento do coração. Foi o que Isaac e Rebeca fizeram. E eu volto a dizer, não é a negação da maternidade ou a diminuição dela que consola, irmãos. Mas é entendendo que isso é uma dádiva do Senhor, que isso é a vocação que Deus deu para as mulheres. Aí sim, comumente, nós achamos que Deus está tirando algo que é nosso. Quando a Escritura nos diz que a ideia de fertilidade é uma dádiva. É uma dádiva, irmãos. Isaac sabia que a fertilidade era um dom de Deus, por isso ele clamou ao Senhor, por isso ele pediu. Isso nos mostra, irmãos, que nós devemos pedir isso. Então logo você, mulher, você, rapaz, ore por isso antes de você conhecer a sua esposa. Ore por isso quando você estiver noivo. Ore por isso quando você casar. Ore por os seus irmãos que estão se casando. Porque é o Senhor que abençoa. É o Senhor quem abre, irmãos. Isso nos mostra que nós devemos também nos alegrar, irmãos, quando o Senhor abençoa as nossas famílias, a nossa igreja com isso. Terceiro, irmãos, a infertilidade natural não quer significar que as irmãs estéreis no ventre estão fadadas à esterilidade ou tolhidas da vocação de maternidade ou isenta delas. Não, irmãos, de forma alguma. E é aqui que nós encontramos o consolo. Afirmando o que o Senhor está falando, sim, a maternidade é uma vocação da mulher. Aqui você vai poder viver isso de uma forma muito mais bela. A maternidade natural é linda, irmãos. É lindo ver o bucho crescendo, é lindo ficar horas e horas sem dormir, é lindo, muita coisa nesse processo. Mas há uma outra beleza, irmãos, nessa maternidade que não é natural, na vivência da vocação que o Senhor deu às mulheres. De certa forma, irmão, a geração natural é o meio mais comum, mas não o único de se viver ordinariamente o que o Senhor quer quanto ao cumprimento dessa vocação de ser mãe de seres humanos. Eu tenho fazendo aqui mãe de seres humanos, irmãos, porque surgiu uma loucura inventada aí de pais de pets. Irmãos, nós já instruímos a igreja sobre isso nas exposições de Gênesis, quando nós falamos sobre a imagem de Deus. Em ocasião oportuna, nós vamos instruir isso novamente. Animais domésticos são fofos, são maravilhosos, alegram a vida, são uma festa, mas não são filhos e não substituem filhos, irmãos. Com isso, então, irmãs, como que as irmãs estéreis podem lidar com a vocação ordinária e inegável à maternidade? Como você, irmã, que recebeu do Senhor a bênção de ter um filho natural, pode ajudar irmãs que estão passando por essa dificuldade? Primeira coisa, buscando os meios ordinários e naturais. Primeira de todas, oração. Ore, clame ao Senhor, exponha o seu coração a Ele, peça a Ele que Ele lhe dê essa bênção. Mas, irmãos, o Senhor pode não dar. O Senhor respondeu a Isaac e a Rebeca, mas Ele pode não responder a nós. Então busque um médico especialista. O Senhor, na sua providência, deu sabedoria hoje na nossa geração para isso. Faça exames para saber o que pode ser feito. Busque tratamentos lícitos. E é um primeiro passo para você tentar a maternidade natural, por assim dizer. Agora, segundo, caso os meios naturais sejam negados pelo Senhor, considere um meio belíssimo, irmãos. Considere a adoção. Ser mãe por adoção não é ser menos mãe. Na verdade, deixa eu falar uma coisa para você, crente. Você é mais parecido com o Senhor quando você adota. Sabe por quê? Porque Deus teve um filho de geração eterna. Deus Filho. Todos os outros filhos dele são o quê? Adotados. Eu e você somos adotados na família de Deus. Não desconsidere, não despreze essa opção. Até famílias que não possuem esterilidade natural, até famílias que já têm filhos naturais, não desconsiderem a opção de ser uma bênção na vida de uma criança. Para de querer gastar dinheiro, rios de dinheiro com pets, gaste dinheiro com a criança que precisa do caminho do Senhor. Ela que vai para a eternidade, não animais. Coloque no coração o desejo de adotar pessoas. E aqui na igreja, irmãos, nós temos a bênção de ter famílias que já fizeram isso. Ou irmãos que já foram adotados, literalmente. E quão abençoado foram essas famílias, irmãos. Não desconsidere essa possibilidade. Você pode viver a vocação que o Senhor te deu de mãe, adotando.
adotando. Mas ainda que você tenha alguma dificuldade, né, alguma prática logística nessa questão, não seja tão simples, tem um terceiro ponto que você pode viver a maternidade. A adoção espiritual. Paulo, irmãos, adotou Timóteo como filho na fé. O pai de Timóteo era incrédulo. Maria, mãe do nosso Senhor, adotou o apóstolo João sob a orientação de Cristo. E você também pode adotar. Irmãs mais velhas na idade, na experiência e na fé, maduras de verdade, servindo as jovens moças da igreja. Cuide, famílias, dos jovens da igreja, muitos dos quais não têm pais crentes. Chame-os para junto de si. Se você é estéril e não conseguiu ter um filho e ainda não conseguiu adotar, chame um jovem para junto de si. Invista nele. Abençoe-o como um filho. Uma mãe abençoa um filho. Agora, cuidado, irmãos. Isso não é fazer às vezes de pastor, como algumas procuram fazer, nem a invenção de discipuladores ou de mães espirituais, como algumas seitas inventaram. Não, irmãos. Não. Por que então, irmãos, isso aqui tudo é tão importante? Porque a maneira como alguns procuram consolar essa situação é tirando esse padrão do Senhor. E perceba, isso incomoda algumas que no coração são de fato feministas, porque não está sendo negado a afirmação da maternidade. Sim, é para a maternidade. Sim, isso é o que o Senhor nos fez para ser. Mas se Ele não nos deu, nós não perdemos o fim da nossa existência. Ele vai ser glorificado no exercício da nossa vocação pelos meios que Ele também estabeleceu. Deus quer que você, irmã, seja mãe. Se Ele tiver te dado meios naturais, louvado seja Ele. Se você realmente é impossibilitada, veja consolo nessas verdades e não despreze a maternidade. Você pode exercê-la de uma forma lícita. Ore pedindo, adote uma criança, especialmente se você é uma irmã mais velha, chame para junto de si jovens da igreja. E por último, irmãos, encerrando a exposição, nós temos um último ensino aqui que diz respeito à oração. Aqui, irmãos, nós aprendemos também sobre a oração. Nós vimos como Isaac orou 20 anos pela fertilidade de sua esposa. 20 anos, irmãos, para que Deus abrisse o ventre. Claramente, irmãos, nós aprendemos a paciência do Senhor. Ou melhor, a paciência de Isaac na oração. Labutando, insistindo e orando, irmãos. Aprendemos, irmãos, que as promessas de Deus, ainda que nos pareça demorar, não devem ser usadas para que nós não oremos mais, mas para nos instigar mais a oração, reconhecendo que é dele que vem toda a bênção. Essas são, irmãos, as verdades do evangelho, desse texto, do evangelho nesse texto. Essas são 4 orientações práticas que vêm aqui para nós, sobre a oração, sobre a fertilidade, sobre o 5º mandamento e sobre a maneira como nós devemos lidar com a velhice, com o envelhecimento. O que virá depois, irmãos, é a apostasia pública dos descendentes da carne, que nós veremos numa outra exposição de Gênesis, irmãos. Que o Senhor nos abençoe e nos dê graça. Vamos orar, queridos, encerrando a exposição. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos instrui, Senhor, sobre o Teu Evangelho, a Tua graça que nos alcança. Quando nós éramos indignos, Senhor, de Ti, quando nós éramos jacós, o Senhor nos alcançou, como o Senhor fez com ele. Obrigado também, Senhor, pela Tua instrução dessas questões práticas da nossa vida, pelos exemplos, Senhor, do Teu povo, pela maneira como o Senhor age e reage a essas situações, a Tua lei sendo revelada e aplicada. Nos ensina, Senhor, a viver de forma que Te glorifique, Pai. Consola o coração, Senhor, de muitos irmãos que lidam, por exemplo, com essa questão da fertilidade, Senhor. Fortalece-os, as irmãs, as famílias. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Igreja, coloquemos